Oi, bom dia, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, hoje, na apresentação do Grupo Beta, nós vamos introduzir o conceito de integral, o conceito básico de integral, até porque é muito difícil você introduzir isso num dia só, numa aula só, demoraria aí uns 3, 4 meses, então hoje o conceito básico somente, tá certo? E eu tenho uma boa notícia para quem quer prestar ITA, IME, integral não cai, pelo menos nunca caiu, se cair esse ano não me processem, por favor. Mas quem quer prestar a Marinha, assim como eu, ou pretende a Escola Naval ou a EFON, rotineiro, cai bastante, cai aí em média de 2 a 3 questões por ano, então é fundamental ter aqui os conceitos básicos de integral, certo? Só que tem um porém, não tem como falar de integral sem falar de derivada, porque uma depende da outra. Então, rapidamente, eu vou explicar, para quem não sabe, o conceito de derivada. Derivada simples, derivada de potência de x, que é imprescindível para entender integral, certo? Eu vou colocar aqui, ó. Derivada de potência de x. Tá boa a letra? Tá. Beleza. Aqui, ó. Quando nós temos um x elevado a ele, para derivar esse x, é a famosa regra do tombo. O que é a regra do tombo? Nós vamos pegar esse n aqui, passar ele para cá multiplicando o x, certo? E vamos tirar uma unidade, um número desse expoente aqui, ó. Aí ficaria, no caso, n, que multiplica x, n menos 1. Isso aqui é muito simples, muito básico de entender, muito fácil de entender. Vou colocar um exemplozinho aqui, ó. Por exemplo, um x elevado a sétima, certo? Então, como eu já bem expliquei, a regra do tombo. Vamos pegar esse 7 aqui, passar para cá multiplicando, fazer ele aqui menos 1. No caso aqui, sabemos que vai dar 7x elevado a sexta. E assim sucessivamente, sabe? Tombar o 6 para cá, fica 43 elevado a quinta. Se tombar os, aí você quer fazer baixar de novo. Aí fica 42 elevado a quinta, de novo, fica 210 elevado a quarta e assim sucessivamente, certo? Então, o conceito aqui de derivada é imprescindível para saber integral. Mas aí vocês podem se perguntar, se não estiver perguntando, eu pergunto para vocês, não tem problema nenhum. Por quê? Porque você tem que saber a derivada para saber a integral. O que uma coisa tem a ver com a outra? E na verdade, por que a gente tem que saber isso? Porque quando você tem uma função polinomial e você deriva ela, quando você derivar, se por acaso você quiser voltar essa função de novo antes de ser derivada, nós vamos usar a integral. Vou demonstrar aqui para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Vamos supor que eu vou derivar aqui uma função de x. Repare que f maiúsculo, isso vai ser importante para entender, vai ser igual a fx. Nós vamos pegar essa função f maiúscula, a gente vai derivar ela, vai cair nessa função aqui, f de x. Mas aí, vamos querer transformar essa função f de x novamente na função f de x. Como que a gente faz isso? Aí no caso é a integral, certo? A integral f de x vezes dx, que é igual a f de x mais uma constante. Essa constante aqui, ó, ela vai ser importante, eu vou explicar a função dela depois, que eu vou fazer algumas contas, alguns exemplos, e vai ser mais claro de entender. Mas o nome dela é constante de integração. Constante de integração. Certo? E ela vai ser muito importante, como eu vou explicar, como eu já bem disse. Certo? Aí você deve estar se perguntando por que tem integral, qual que é a função da integral, para que ela serve. A integral ela é importantíssima, tanto na matemática quanto na física. Na física para achar pontos exatos, assim, quando está relacionado à área de movimento, certo? De velocidade e do espaço.
E na matemática, achar áreas, certo? Áreas de funções, fazer aqui só assim, relacionado, só para ter uma noção mais exata, um gráfico aqui, eixo Y, eixo X, aí você tem um gráfico mais ou menos assim, aí você vai usar a integral para achar essa área aqui, por isso que é importante, muito importante na matemática, quando você quer achar áreas que não são exatas, que não tem como uma fórmula assim que dê para fazer, certo? Aqui, ó, também criei um mapinha mental para que fique mais fácil, mais claro, que vocês possam entender, ó. Esse conceito aqui, ó, vou passar ele para cá, para que vocês possam entender esse conceito mais facilmente, certo? Aqui, ó, um Fão, aqui o F, certo? Se eu derivar o Fão, derivando, se eu derivar o Fão, eu chego em F. E a derivação, ela é d sobre dx, Fão de x, que é igual a F1x. E se eu quiser transformar esse F em Fão, eu faço o processo inverso, que é a integral. Integral, que no caso é esse S aqui, mais ou menos esticado, certo? Um detalhe importante também. Esse S, vamos pensar no esse símbolo aqui e no dx como se fosse um parênteses. Por que um parênteses? Aqui dentro eu posso colocar n funções. Eu posso colocar fx, eu posso colocar g de x, h de x, nx, enfim, várias funções aqui dentro. Mas como no caso eu quero aqui fazer a integral de f de x para chegar em fx, eu vou aqui só copiar ali a função que fique mais fácil de entender. F de x, que multiplica dx, que é igual a f de x mais a constante. O mapinha mental eu gosto particularmente, fica mais fácil de você entender, fica mais fácil de você compreender. Aí é um processo simples da integral que não é, pelo menos aqui, tá? Não é assim um bicho de 7 cabeças gigantesco, tá certo? Aí eu vou apagar aqui que eu escrevi e vou passar para vocês algumas integrais básicas que a gente deve saber, certo? Que a gente deve saber. Não era para apagar isso aqui, vou deixar aqui. Ah não, tá certo, tá certo. Aqui ó, algumas integrais básicas, tá? Que é de fundamental importância do nosso curso. Integrais básicas. Integrais básicas. Certo? Tem integral de polinômio, certo? Integral do polinômio que eu particularmente considero, se você for decorar isso daqui, ó, a integral de x elevado a n, esse n aqui, n qualquer, certo? Vezes dx, aqui ó, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante. Se você for decorar esse negócio aqui, eu acho muito mais complicado, certo? Quando você for fazer uma integral desse tipo aqui, é interessante você pensar dessa maneira. Vou colocar um exemplo para que fique mais fácil. Um exemplozinho para que fique muito mais simples a gente entender. Ó, a integral de x quadrado dx, certo? Para resolver essa integral aqui, ó, eu particularmente considero imprescindível você fazer uma pergunta. Quem que eu derivo? Quem que eu derivo para que chegue
para que chegue em x ao quadrado. Certo? O que eu derivo para que chegue em x ao quadrado? Em vez de você decorar essa fórmula aqui, só você pensar naquela derivação simples. Por exemplo, se, lembra que eu coloquei aqui em cima, que na verdade na regra da derivação de um número n, eu vou tombar esse n vai passar multiplicando e aqui fica n menos 1. Então assim, se eu quero a derivação de x ao quadrado, só pode ser x ao cubo. Por que esse x ao cubo? Porque se eu fazer a regra do tombo, tombar esse 3 aqui para cá, eu vou ter que fazer 3 menos 1. E isso vai ser igual a 3x ao quadrado, certo? Eu vou chegar nesse x aqui ao quadrado, certo? Só que aí você deve estar pensando, mas eu quero a integral de x ao quadrado. Então eu fiz a derivação aqui, deu 3x elevado ao quadrado. Então, já que tem que sumir com esse 3, simplesmente você vem aqui e divide, certo? Você dividindo, você vai cortar, você vai ver que vai chegar no x ao quadrado. E você vai ver que essa lei aqui, ela vai funcionar. Aqui, ó. Fazer ela aqui, ó. X ao cubo, novamente, vou tombar. Fica 3x quadrado. X quadrado, vou cortar, vai chegar aqui. Aí, ó, você vai ver aqui, ó, x ao quadrado. Vai ficar x n menos 1. Aqui no 2, ó, 2 mais 1. 2 mais 1, 3. N mais 1. O n ali não é 2? N mais 1, 3. Você chegou. Em vez de você decorar toda essa fórmula aqui, você pensa, quem que eu derivo que chega em x ao quadrado? O n era 2, eu vou somar 2 mais 1, fica 3. O n aqui era 2, eu passei para cá, somando 2 mais 1, fica 3. Aí você achou que a integral disso daqui, vai ser, x à terceira sobre x mais a constante, certo? Vou aumentar a constante aqui, vou apagar, que fica mais claro que vocês possam entender. Vou apagar isso daqui. Isso daqui, ó. Aí você chega, no caso a constante que eu vou explicar, ainda não agora. Tem mais algumas coisinhas para explicar também. Mas isso aqui eu não vou apagar, isso aqui vai ser importante para resolver os exercícios, certo? Essa aqui é a primeira integral básica, que a gente vai ter que saber. Agora são as integrais trigonométricas, que é um pouquinho mais chato de entender, mas também não muito difícil. A integral trigonométrica, no caso, se você fizer a integral de seno de x... Vou ter que aumentar um pouquinho mais aí, não dá pra ler. Qual? Essa aqui? Não, aí, nas fórmulas. Nas fórmulas que você tá fazendo. Essa aqui também? Não, só essa aí. Ah, tá, beleza. Aumentar bastante. Beleza. Ah, por causa da... Beleza, tranquilo. Certo? Aqui, ó. Melhorou? Ótimo. Beleza. A integral de seno de x vezes dx e a integral de cosseno de x vezes dx. Aqui você precisa saber duas coisas imprescindíveis. O que você precisa saber aqui? Você precisa ter a noção de que se eu derivo o seno, vou colocar aqui em cima. Se eu derivo o seno, eu chego em cosseno. Cosseno. Aqui, ó, se eu derivo cosseno,
eu chego em menos seno. Em menos seno de x. Menos seno. Certo? Por que saber isso daqui é importante? Porque aquela pergunta que eu coloquei aqui em cima, vocês vão fazer novamente, certo? Tem a integral aqui seno de x. Você vai se perguntar quem que eu derivo e que chego... Começar pelo cosseno, que é um pouco mais fácil de entender. A integral do cosseno de x. Você deve pensar assim, quem que eu derivo que vai chegar em cosseno de x? Aí você vai lembrar desse aqui que eu te falei. Se eu derivo seno, eu chego em cosseno. Certo? Quem que eu derivo para que chegue em outro resultado? Então aqui, ó, o vermelho. A integral aqui vai ficar seno de x mais a constante. Por que o seno de x? Porque se eu derivar o seno, eu chego em cosseno. E a integral é o processo inverso da derivada, certo? Então, eu estava aqui, eu quero voltar na função que eu derivei. Então, por isso que fica o seno de x. Aí você vai se perguntar aqui, ó. Eu quero integrar o seno de x. Quem que eu derivo que eu chego em seno de x? Aí você pode se perguntar, pô, mas se eu derivo o seno, eu chego em cosseno. Se eu derivo o cosseno, eu chego em menos seno. Mas, tá, se eu derivo o cosseno, eu chego em menos seno, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer o seguinte. Eu vou colocar o cosseno de x mais a constante. Mas como no caso a derivada de cosseno é menos seno, tem esse menos aqui, você coloca o menos aqui. Aí menos com menos vai dar mais, certo? Então a integral de seno de x é menos cosseno de x. Por que um menos cosseno de x? Porque se eu derivo o cosseno, eu chego em menos seno. Vou colocar aqui, menos com menos vai dar mais, certo? Essa aqui é a integral trigonométrica. Agora aqui, ó, rapidamente, a integral, vai dar, vou pegar aqui, a integral exponencial. Exponencial, certo? Na verdade vai ser essa integral aqui. E de x vezes b de x, que é igual a e de x mais a constante. Mas por quê? Por que que o e de x vai ser igual a e de x? Porque lá na regra da derivada, por isso é importantíssimo você saber a derivada antes de saber a integral. Não tem como você saber uma sem saber a outra. Aqui, ó, se eu derivo e elevado a x, eu chego em e elevado a x. Mas aqui, por ser uma integral indefinida, vai ter que ter sempre a constante. Não pode esquecer da constante. A integral indefinida, eu vou explicar isso, eu prometo. Não agora, está chegando a hora. Eu vou explicar aqui. A constante, na verdade, ela vem por ser uma integral indefinida. Certo? Essas aqui são as integrais básicas que você deve saber. Certo? No vestibular, tanto da EFON quanto da Escola Naval, isso aqui é imprescindível para você resolver qualquer tipo de exercício de cálculo 1 deles. Certo? Não é à toa que é uma verdade. Tanto para ITA, IME, EFON, AFRO, Escola Naval, enfim, você tem que ter a base, a matemática, na ponta da língua, caso contrário não vai dar certo. Certo? Eu vou resolver aqui, ó, alguns exemplozinhos básicos. Opa, estou fazendo uma coisa muito importante. Das propriedades da integral indefinida, certo? O que são as propriedades? Aqui dentro da integral vai ter soma, vai ter subtração, certo? É muito importante a gente saber isso antes de resolver qualquer exercício. Eu vou colocar aqui então, ó. Propriedades. Vê a caneta, cara? Tá. Propriedades da integral indefinida.
propriedades da integral indefinida. Temos aqui, vamos ter aqui a primeira propriedade, certo? Que é a propriedade de soma de funções dentro da integral. Aqui vai ser a primeira propriedade, certo? Ah não, desculpa, a primeira propriedade vai ser a propriedade da constante, certo? Um valor constante antes da função. Vamos colocar aqui, ó, a integral. Esse Czinho aqui vai ser uma constante, certo? Vai ser uma constante de f de x. F de x vezes dx. Certo? O que essa propriedade fala? Essa propriedade nos diz que essa constante que está aqui antes da função, ela vai passar para cá, ela vai passar para fora do símbolo da integral, certo? E quando eu fizer isso daqui, você vai ver em exercícios, quando eu passar essa constante para fora da integral, eu vou poder cancelar esse símbolo com esse dx. Eu vou explicar isso, mostrar esse exercício mais para frente. Você, ó, dessa propriedade aqui, a constante fica para fora da integral, certo? Aí fica f de x vezes dx. Essa aqui é a primeira propriedade, certo? Propriedade da constante. Agora tem a outra propriedade que eu tanto falei, a propriedade da soma e da multiplicação, que é a mesma. A mesma você vai ver. Deixa eu mostrar. Vou deixar isso aqui. Propriedade da soma. Você vai ter uma integral, certo? Uma f de x, uma função f de x, lembrando que eu expliquei aqui, para quem tem memória fotográfica, que dentro do símbolo tem como se fosse um parênteses, né? Esse símbolo com parênteses, e aqui dentro posso colocar n funções, certo? Então, como bem disse, n funções, vamos colocar aqui uma função f de x mais uma função g de x, certo? Vezes dx. O que essa propriedade nos diz? Que na verdade, por ser uma função, eu posso fazer ela separadamente, a integral dela separadamente. Por exemplo, vou colocar essa integral aqui e essa integral aqui separadamente. Opa, aqui é d de x, hein? Desculpa aqui, d de x, certo? Então, ó, a propriedade da soma. Propriedade da soma da integral vai ser f de x vezes dx, soma, mais a integral de g de x vezes dx. Aqui, ó, podia ter h de x, m de x, seria a mesma coisa sucessivamente, certo? Repare bem que para cada integral separada que eu fizer, o d de x tem que vir. É obrigatório ele vir aqui para cada função que eu vou fazer, certo? Aqui, ó, a segunda propriedade eu não vou colocar a terceira porque é praticamente a mesma coisa. A diferença é que aqui vai ter um sinal de subtração, certo? Aqui, ó, integral de f de x vezes dx menos quer dizer, espera aí, não vou pular para cá direto, eu vou fazer igualzinho como está aqui, porque eu ia pular e fazer direto para cá, não vou colocar certinho também. A integral f de x menos g de x vezes dx, certo? A propriedade aqui é idêntica, a diferença são apenas os sinais, certo? Eu vou fazer cada função separadamente, certo? Aqui, ó, vou colocar aqui as integrais, separar elas. A integral de, f de x. F de x vezes dx menos a integral de g de x vezes dx. São essas duas propriedades fundamentais
que vão ser suficientes para resolver dois exercícios que eu vou colocar aqui agora, certo? Eu vou tentar não apagar esse daqui, que vai ser muito importante eu usar essas propriedades no último exercício que eu vou vir fazer. Na verdade, seria importante deixar os dois, né? Mas como a lousa é pequena, infelizmente não vai dar. Porque caso vocês podem vir esquecer essas propriedades aqui. Então, eu vou apagar aqui, tentar não apagar aquele lá. Aqui, ó, vamos fazer um exercício. Aqui, ó, colocar uma f de x aqui. F de x é igual a x à terceira mais 10. É o seu primeiro exercício aqui. Vou colocar um aqui para deixar separado. Então, isso aqui é uma função, certo? Primeiro vamos derivar ela, a gente vai derivar, aí depois eu vou pegar essa derivada, vou pegar a integral para voltar aqui de novo, certo? Então, ó, isso aqui é uma derivada, vamos derivar essa função aqui inteira. A regra do tombo. Ah, importante, esqueci de uma coisa. Toda vez que nós derivarmos uma constante, esse número aqui, vamos colocar assim um número que entre aspas não tem um x. Ele derivar uma constante, como a gente pode colocar aqui do lado, ó, 10, esse 10 aqui. A gente sabe que todo número que é elevado a zero vale 1. Nós então podemos afirmar aqui que esse 10 é a mesma coisa de x elevado a zero. Porque número elevado a zero vale 1, certo? Se for aplicar a regra do tombo, aqui nesse caso, eu vou tombar o zero, certo? Eu vou tombar o zero, passa multiplicando, e aqui no caso ficaria 0 menos 1. Mas por que toda essa derivada aqui vai ser igual a 0? Porque se eu for multiplicar aqui, ó, 0 vezes 10, vai dar 0. Então por isso que a derivada de uma constante ali vai ser 0. Porque eu vou tombar o 0 e fazer o 0 vezes 10, vai dar 0. O número elevado a 0 vale 0. Certo? Esqueci de falar isso. Então aqui, ó, fazendo a derivada dessa função, já sabemos que a derivada de uma constante vale 0. Mas aqui no caso, a derivada de x ao cubo vai ser 3x quadrado, certo? Essa aqui é a derivada. Derivamos a função, certo? E agora vamos fazer o processo inverso. Qual que é o processo inverso? Quero voltar essa função aqui a ser essa função de x ao cubo mais 10. Para voltar, a integral, a voltar aqui na derivada é o processo inverso, que é a integral. Vamos fazer aqui a integral de 3x quadrado dx. E aqui, ó, muita calma nessa hora. A gente vai prestar todas aquelas propriedades que eu falei, assim como aqui nessa situação. Certo? Se vocês lembrarem, eu coloquei aqui a propriedade da constante, certo? E se eu reparar aqui, ó, eu coloquei lá x quadrado, uma constante c. Essa aqui, no caso, é a constante que eu estou falando para vocês. E como eu expliquei na propriedade, a gente pega essa constante e joga para fora, certo? Então vamos fazer aqui, ó, 3 integral de x quadrado vezes dx. E não acabou. Por que não acabou? Porque aqui tem esse x quadrado. E a gente lembra daqui dessas integrais básicas do polinômio, ó. X elevado a n vai ser igual a x elevado a n mais 1, que multiplica n mais 1, certo? Aqui, ó, vamos fazer a integral dessa função aqui primeiro. A regra do tombo, sem olhar para cá, tá? Que é muito mais fácil em vez de ficar decorando. Vamos tombar o x ao quadrado, ó. Fica 2x, eu tombei para cá, fica 2 menos 1. 2 menos 1, eu vou tombar o 2 para cá, fica 2 elevado a 1 vezes 2x, mas não, eu tenho que cancelar esse 2, certo? Para cancelar o 2, você divide aqui por 2, certo? Aí, dx. Fiz a integral daqui, certo?
preocupando mais a constante, né, dx, que é constante. Tá? Aqui, ó, a derivada da integral vai sumir, fica mais a constante c. Que eu vou explicar agora porque é constante c, porque na verdade é uma integral indefinida, certo? Aqui, ó, vamos cancelar. Tacar uma nessa hora. Aqui, ó, fica 3. Aqui, como eu expliquei na constante também, você pode cancelar a integral de x para multiplicar aqui no caso. Então aqui, ó, vai ficar 3x mais a constante, certo? Não, faz aqui não. Perdoe. É que ele se derivou. Uhum. Ali no meio se derivou. Você fez n menos 1, é n mais 1. Ah, é. Verdade. Embaixo fica n, e fica um pão embaixo, entendeu? Verdade. Muito obrigado, professor. Errei mesmo. Aqui o processo eu fiz certo. 3, a integral, fica x, 1, certo? Quem que eu derivo? Eu não fiz a pergunta que eu ensinei para vocês. Quem que eu derivo que chego em x ao quadrado? Verdade. Certo? Quem que eu derivo que chega em x ao quadrado? Vamos fazer aqui separado. Se eu derivar o x à terceira, passar o x à terceira multiplicando para cá, tem que fazer esse 3 menos o 1, certo? Então fica 3x ao quadrado, certo? E para cancelar esse 3, você tem que dividir por 3, por isso que aqui fica n mais 1, realmente eu errei, certo? Aí você vai cortar, você vai chegar no x ao quadrado aqui de cima, nesse x ao quadrado aqui, certo? Vamos passar para cá agora, daqui. Como eu bem disse, você pode aqui cortar, certo? As integrais. Aqui, peraí, mais a constante. Fica 3x quadrado sobre 3 mais a constante, certo? Aqui fica 3, multiplica, mais a constante c, certo? Eu passei, multipliquei, cortei a integral com dx, aí ficou isso daqui mais a constante, terceira, desculpa. Aí eu cortei, ficou x a terceira mais a constante. E é justamente por esse detalhe aqui, ó, x a terceira mais a constante, que define uma integral indefinida. Por que indefinida? No caso, aqui, ó, a integral indefinida gera uma função genérica. Não vai chegar na função real, nessa função aqui, que é x ao cubo mais 10. Não chega no x mais 10. No caso, por ser indefinida, por isso que tem essa constantezinha aqui, certo? No caso da constante que sumiu na derivada, que eu derivei aqui, ela sumiu, certo? Derivei aqui, como eu mostrei aqui, que o 10 derivando 10 fica 0. Então, como ele sumiu ali, por isso que fica essa constante c aqui qualquer. Por isso que essas integral, tudo que eu escrevi para vocês, é integral indefinida, porque ela não chega no real, que é o x ao cubo mais 10, certo? Por isso usa-se essa constante aqui em todas as propriedades que eu expliquei nas integrais básicas, o c e o c assim como nas propriedades, certo? Porque não chega na função real, por isso que tem o c, entendeu? Vou fazer um outro exercício aqui. Agora eu vou usar a propriedade da soma, que eu coloquei ali em cima. Vou fazer um outro exercício aqui. Vou colocar uma integral aqui, x ao quadrado, mais. Só vou demonstrar a propriedade ali da soma, certo? Como é que ela fica. Vezes dx. Vou demonstrar a propriedade da soma. Aqui, como eu expliquei ali,
você vai fazer a integral separada. Vê aqui como um parênteses, certo? Aqui n funções dentro desses dois parênteses, certo? Então aqui, a propriedade da soma eu vou separar. Vou fazer essa integral aqui, integral ridículo que deixa passar, e essa integral aqui, certo? Então, a propriedade da soma que eu coloquei aqui embaixo, isso aqui vai ser integral de x ao quadrado vezes dx mais, sinal de mais, a integral, integral, meu Deus do céu. Rapaz, vai fazer um estudo pra mim. Vai fazer o seminário, né? Aí, mais ou menos. Efeito quebra. É isso aí. Vezes dx mais a constante. Não pode esquecer da constante, certo? Só para demonstrar a propriedade da soma eu coloquei aqui embaixo, como que fica numa conta normal, certo? Vou colocar também uma outra integral de exemplo para demonstrar a importância da fatoração, ó. Porque, quer ver? Você pode me xingar aqui, ó. Aqui, ó. Vamos fazer essa integral aqui, ó. X ao cubo vezes raiz de x vezes dx. Aí você fala, pô, mas você ensinou as integrais básicas aqui, você ensinou as propriedades das integrais, só que você não explicou o que acontece quando tem essa multiplicação aqui, você não ensinou isso. Mas na verdade, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fatorar. A gente pode fatorar esse x ao cubo com essa raiz de x. Que a gente sabe que raiz de x nada mais é do que o x ao cubo, que multiplica x elevado a menos meio vezes o dx, certo? E aqui na multiplicação dos expoentes, na multiplicação você vai somar os expoentes, certo? Então aqui, ó, fica a integral de 3 mais 1/2, 3 mais meio vezes dx. Aqui, ó, integral de x elevado a 7 sobre 2 vezes dx. E aqui caiu a integral polinomial, de novo, certo? E para resolver ela, aquilo que eu falei, quem que eu derivo que chego nesse resultado aqui, certo? No caso de fração, vou colocar aqui para não confundir, ó. 7 sobre 2 menos 1, 7 sobre 2, vai ficar um pouquinho mais claro. Usando a propriedade aqui, propriedade não, as integrais básicas, certo? Esse aqui é x elevado a 9 sobre 2 sobre 9 sobre 2. Aí aqui a gente pode passar multiplicando, fica 2 x elevado a 9 sobre 2 sobre 9 mais a constante. Isso aqui mais um exemplo de mais uns dois textos que eu vou explicar aqui, certo? Que é 9 sobre 2, certo? Outro exemplo, de novo com a integral do polinômio. Aqui, ó, integral de x ao oitavo vezes dx, certo? Por que você está fazendo muito exercício? Porque eu acho, eu creio, quanto mais exercício você fizer, mais fácil vai ser de você saber, certo? Praticando, eu praticamente considero que praticando é muito mais fácil do que ficar em teoria batendo muito em teoria, certo? Aqui, quem que eu derivo que chego em x elevado ao oitavo? Sempre 1 a mais. Então, se eu derivar o x à nona, vou passar o 9 aqui multiplicando, e fica 9 menos 1. Se eu derivar aqui, fica 9, que multiplica x ao oitavo. Eu quero sumir com 9, porque a integral aqui é de x, não tem nenhuma constante aqui fora. Para sumir com 9, eu faço 9, vou
cortar. 9. Aí fica constante. X elevado a 9 sobre 9 mais A constante. Outro exemplo. Vou pegar aqui uma função Ah, tá, agora chegou o cachorro grande. Agora chegou o bichão. Aqui eu vou colocar. Eu vou tentar não apagar isso daqui. Vou até separar aqui. Que vai ser importantíssimo. Imprescindível não apagar isso daqui. Aqui, ó, vamos pegar uma função um pouquinho maior para usar todas as propriedades. Vamos pegar uma função f de x igual 3x à quarta. Entra um pouquinho mais, Matheus. Tá. Não dá pra ver no vídeo. X 3x à quarta menos 5x ao cubo menos x quadrado mais 4x mais 9. Esse aqui é a função polinomial, certo? E vamos derivar ela para fazer o processo inverso da integral para que a gente possa aprender, certo? Vamos fazer derivando essa função aqui inteira, a regra do tombo. Você vai tombar os expoentes, certo? Até chegar aqui, sabemos que aqui vai ser igual a zero, mas mesmo assim vamos fazer a derivada. O f'x aqui, no caso, vai ser a derivada, tá bom? Regra do tombo. Eu vou tombar o 4, vou multiplicar por 3, e o expoente aqui vai ser 4 menos 1, certo? Então aqui fica 12, que multiplica x ao cubo. Regra do tombo, 4 vezes 3, 12, 4 menos 1, 3. Regra do tombo, aqui nos menos 5x ao cubo, certo? Vou tombar o 3, 3 vezes 5, 15. Certo? O 3 menos 1, vou fazer aqui 3 menos 1, vai ficar menos 15x quadrado. Aplicar aqui a regra do tombo nesse menos x quadrado. Eu vou passar o 2 que está em cima multiplicando. Fica 2x, o 2 menos o 1. Menos 2x, elevado a 1. Vamos colocar 1 aqui só para não... Certo? A gente sabe que quando não tem nada aqui também é 1. Mas vamos aqui em cima 1. Derivar o 4x. Aqui é x elevado a 1. Vou passar o 1 multiplicando. Vai ficar 4, certo? O 1 menos o 1 fica x elevado a 0. X elevado a 0 como se fosse 1, certo? Então fica por isso que fica só o 4. Não precisa a necessidade de colocar aqui no caso 4x elevado a 0, certo? Porque todo mundo é elevado a 0 vale 1, certo? Essa aqui é a derivada. É a derivada dessa primeira função aqui, certo? Mas como estou insatisfeito, eu quero fazer a integral dessa função aqui para chegar nessa primeira função original, entre aspas, certo? Então, agora ficou bonito, né? Agora isso vai servir, né? Bastante. Aqui, ó. Integral de 12x ao cubo menos 15x quadrado menos 2x mais 4 dx, certo? Eu quero chegar ali. E você pode reparar, vamos usar aquela propriedade da soma, aquela primeira propriedade que eu coloquei aqui embaixo, certo? Porque como eu já falei aqui várias vezes, vê esse símbolo e esse dx como se fosse o parênteses, e aqui dentro pode ter n funções. Então vamos considerar
o 12x ao cubo, o menos 15x quadrado, o menos 2x, o mais 4, cada uma como sendo uma função, certo? Então a gente vai ali separar, vamos colocar aqui, ó, a integral de cada um deles, certo? Vamos separar aqui para ficar mais fácil, isso vai facilitar muito os cálculos, certo? Então aqui, ó, usando aquela propriedade, a segunda propriedade na verdade, a gente sabe que a integral de 12x ao cubo vezes dx, certo? Aqui é menos a integral de 15x quadrado vezes dx, é imprescindível colocar o dx em cada função, no caso em cada aqui, ó. Aqui menos a integral de menos 2x vezes dx, e aqui mais a integral de 4 vezes dx. Repare bem, é a mesma coisa, eu só separei aqui para ficar um pouco mais fácil a compreensão, certo? Agora, vocês podem reparar que caiu aqui, ó, naquela propriedade da constante, considerando cada uma aqui uma integral diferente, certo? Uma função, a integral da constante, tá vendo? Então, a gente pode pegar esse 12, jogar para fora, o 15 para fora, o 2 para fora e o 4 para fora, inclusive o 4 para fora. Não é porque ele não tem nenhum aqui, x aqui, que não vai deixar a lição, então, inclusive esse 4 vai passar aqui para fora. Então, vamos fazer aqui, novamente, ó, o 12... que multiplica x ao cubo vezes dx menos 15 integral de x quadrado vezes dx, certo? Menos integral, ops, esqueci do 2 aqui fora, o 2 aqui está passando multiplicando, propriedade da constante, certo? O 2 que multiplica x vezes dx mais o 4, eu falei multiplica aqui, tá? Mas também tá certo a multiplicação, constante pro outro lado, né? Que multiplica dx, certo? Propriedade aqui feita, eu passei as constantes, tudo isso aqui é constante, inclusive o 4 é uma constante, passei para fora a propriedade da constante, e você repara bem, ó, o que ficou aqui? Ficou a integral básica do polinômio, ó, x ao cubo. Vou fazer essa propriedade aqui, a regra do tombo da derivada, vou fazer isso com cada expoente desse, certo? Só que agora eu vou fazer separadamente. Eu não quero apagar isso aqui, eu acho que dá para fazer aqui, ó, fazer separadinho aqui, ó, cada uma delas aqui. Eu vou pegar a primeira integral, a segunda, a terceira, a quarta e fazer aqui separado. Vou fazer aqui, ó, de maneira que não fique tão confuso. Menos confuso. Aqui, ó. Vou colocar aqui primeira, segunda, terceira, quarta. Vou pegar a primeira aqui em cima, certo? O 12, certo? Fazer aqui, ó, essa propriedade aqui, ó. Lembra da propriedade da constante? Eu posso, na verdade, cortar o símbolo da integral com dx, certo? Então aqui, ó, ficaria 12 que multiplica ali, ó, a integral básica. Aqui, ó, 3 mais 1 que multiplica 3 mais 1, certo? Aqui, ó, fica 12 que multiplica x
A quarta é 3 mais 1 sobre 4. Fazendo a divisão aqui, ó, 12 por 4, você vai reparar isso aqui é igual a 3x à quarta. E já vai dando uma cara aqui da minha função original antes de ser derivada. Se repara bem, fazendo o processo inverso, já está chegando lá, quase chegando lá. A propriedade não, a integral 2. Aqui, ó. Aqui no caso. Integral 2, ó. Lembra dessa propriedade? Eu posso cortar o signo da integral com dx. Aí fica o 15, que multiplica aquela integral básica, certo? Que multiplica o x elevado a 2 mais 1, você vai somar ali. Soma embaixo também, 2 mais 1, n mais 1 embaixo, n mais 1 em cima. Isso aqui, ó, vai ser 15, que multiplica x ao cubo sobre 3. 15 dividido por 3, lembrando que é menos, né, gente? Menos, desculpa aí, menos 15x. Oh, 15 não, 5. 15 dividido por 3, até onde eu saiba é 5, né? 5 ao cubo. E vai chegando cada vez mais perto da... Bota aqui, antes de ser derivado. Vou colocar a terceira aqui, ó. Terceira integral. Terceira integral, certo? Ó. Lembrando, constante passou para fora, eu posso cortar o 5 da integral com d de x. Menos 2, que multiplica aquela integral básica, certo? Que é x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1 aqui embaixo, certo? Fica menos 2, que multiplica x ao quadrado sobre 1 mais 1, 2. Cortando 2 com menos 2, isso aqui é igual a menos x quadrado, certo? E tá aqui a quarta integral. Quarta integral. Nessa quarta integral, o adendo especial, né, pelo fato de... Cadê? Aqui, ó. Como eu falei aqui, que não tem nenhum x. Na verdade tem, x elevado a zero. Se x elevado a zero vale 1. Certo? Então, cuidado especial nessa situação aqui, ó. Nessa situação aqui, ó. Vai ficar 4. Que multiplica. Quer ver, ó? Aqui, ó. Quando não tem nada, posso considerar como 4. Posso considerar aqui como 1. E vamos botar para derivado um pouco. Porque, na verdade, eu derivo uma constante, eu vou derivar um número mais uma constante, a derivada vai valer 1. Quando eu derivo uma constante, a derivada vale 1. Certo? Por exemplo, aqui em cima. Aqui, ó. X mais C. Vou colocar aqui 1, como fiz com F1 e F'. Derivada de uma constante C mais uma variável vale 1. Derivando, certo? E a integral de 1, como é o processo inverso, a integral de 1 vale o x mais uma constante. Por isso, que eu vou fazer aqui a multiplicação, vou derivar aqui, vai ficar 4, que multiplica x mais uma constante, certo? A constante c, como eu já falei, por ser uma integral indefinida, ela não vai ficar com aquela cara exatamente ali, porque no lugar do 9 vai ficar o mais c. Por que o mais c? Porque c é uma integral indefinida, certo? Aqui já deu a cara da função que eu derivei aqui. E eu vou ter que apagar aqui para colocar
Vamos apagar aqui que eu já usei todas as propriedades, todas as integrais básicas. Para voltar. Vamos inventar um negócio aqui. Para não ficar perdido. Cadê a feita? Aqui, ó. Daqui, usa de físico, né? Tá uma bagunça. Vamos passar para cá. Tentei passar para cá, vocês viram. Falou a caneta. Vamos passar para cá, ó. Para mostrar que nós realmente chegamos fazendo a integral dessa função derivada, dessa, integrando tudo, realmente chegou naquela função ali, ó. A primeira, entendeu? A primeira, no caso ali, menos a segunda, menos a terceira, mais a quarta. O que isso nos restou? Seria x a quarta menos 5x a terceira menos x quadrado mais 4x mais c. E é por isso que a integral é indefinida, é o conceito básico. Por que indefinida? Porque não vai chegar exatamente nessa função aqui, certo? Vai ficar o mais c, tudo bem? E o conceito de integral, gente, não acabou por aqui, certo? Tem muito mais, obviamente, é um assunto muito extenso, não é à toa que é um pesadelo para muita gente que faz engenharia, cálculo 1, 2, 3, enfim, né? Mas, fundamentalmente falando, também porque vestibulares convencionais, Unesp, FUVEST, ITA, INE, inclusive não cobram, só na Marinha que cai, nas vestibulares da Marinha, certo? Nos vestibulares da Marinha não sai de função indefinida, por isso o conceito aqui básico é função indefinida, certo? Por isso que eu passei, entre aspas, só esses conceitos aqui, que para vestibulares, os que caem, né, para a Marinha, não vai fugir muito disso. Lógico, com o tempo, com a prática, você vai aprimorando os exercícios de cálculo 1, com limite, derivada, mas não foge disso, tá certo? Muito obrigado. Desculpa aí o erro lá que foi sem querer. Beleza? Muito obrigado.